Terminou o Brasil e Haiti, segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo, e o Brasil vai a 4 pontos e fica em primeiro lugar da chave. Quais são as perspectivas do Brasil nessa Copa do Mundo? O que é que nós enxergamos até agora com 2 partidas? Quem são os destaques? Quais são as ideias do treinador? Quais são as estratégias que ele tem usado? O que é que a gente espera quando o Brasil for confrontar com as melhores potências do mundo na Copa do Mundo? Vamos aqui começar essa avaliação e análise da partida Brasil e Haiti. O Brasil, como todos nós esperávamos, entrou com muita imposição. O Brasil entrou para fazer realmente o resultado no primeiro tempo. E devido à fragilidade do Haiti, o Brasil conseguiu os gols. Na minha opinião, o que causou essa entrada do Brasil muito ligado e muito alerta foi o resultado anterior, as críticas do povo brasileiro, a desconfiança, o Brasil precisava dar resposta, e também a simplicidade do treinador. Veja que contra o Marrocos, ele quis colocar Rafinha na beirada, Rafinha por dentro e Paquetá na beirada, e isso deu muito errado. Quando ele volta Rafinha para a beirada e traz Paquetá para dentro, o Brasil começa a igualar o jogo com o Marrocos. Agora com o Haiti, ele já começa com Rafinha aberto e com Paquetá por dentro. Perceba que as melhores chances do Brasil no início do jogo foi com Rafinha atacando espaço. Alguns gols estavam impedidos, mas Rafinha criando situação de gol até se lesionar. Às vezes no futebol, fazer o simples, na verdade, na maioria das vezes, é o melhor. O treinador, muitas vezes, ele quer assumir um protagonismo que deve ser do jogador. O treinador, na minha opinião, ele deve estar ali para ajudar, não para tomar sobre si o protagonismo. E isso, abrindo parênteses, é algo do futebol moderno. Os treinadores ganharam um espaço muito grande num jogo que é do jogador. Não tiro aqui a importância do treinador nesse processo, mas ele precisa entender que o centro das atenções são os jogadores e ele precisa potencializar cada um deles. Na hora que você coloca Rafinha por dentro e Paquetá por fora, você quer tomar sobre você o protagonismo, como se você tivesse criado uma ideia nova. E ele fez o simples contra o Haiti. Rafinha por fora, Paquetá por dentro. Paquetá não fez uma grande partida, mas já produziu números melhores. Fez, por exemplo, uma assistência para gol, né? Então, o Paquetá jogou melhor do que no jogo anterior. E o Rafinha, na dele, começou a fazer aquilo que ele tem capacidade de fazer: ataque ao espaço e jogadas individuais. A fragilidade do Haiti me assustou. O Haiti jogava com uma linha de 5, uma linha de 4 e um na frente, mas com muito adiantada a linha. A linha ficava muito alta e as costas do Haiti com zagueiros lentos era pedir para tomar gol. Na minha opinião, 3-0 foi pouco. Até no primeiro tempo, o Brasil podia ter virado com muito mais do que 3 gols. Toda bola lançada nas costas da defesa do Haiti gerava perigo de gol. E o Brasil se aproveitou em 3 oportunidades, mas podia ter sido mais. No segundo tempo, o Brasil parece que se acomodou. E por incrível que pareça, nós tomamos algum tipo de pressão do Haiti, onde Alisson fez defesas importantes para que o Haiti não fizesse o seu primeiro gol na Copa do Mundo. Eu vejo que a seleção brasileira, ela fez a sua obrigação. Venceu por 3-0, mas acho também que vai ser difícil passar em primeiro do grupo, porque o Marrocos pega o Haiti e vai saber quanto precisa fazer em cima de um Haiti eliminado. E o Brasil contra a Escócia vai ser um jogo muito mais difícil contra o Haiti, porque a Escócia, ela tem sim, individualmente e coletivamente, um poder maior de marcação. Vai ser um time que vai se defender contra o Brasil muito bem e o Brasil precisa fazer gol rápido para que a partida possa se tornar boa para o Brasil. Senão, o Brasil terá problemas. O que é que eu vejo de perspectiva do Brasil para frente? Sinceramente, a seleção brasileira não me inspira confiança. Se eu fosse avaliar individualmente, apenas Vinícius Júnior, que faço um parêntese aqui, é um jogador que eu tenho muitas críticas com a camisa da seleção brasileira, não é um tipo de jogador que eu gosto de ver jogar, que sempre tive acostumado, com refino técnico, ele não tem. Ele tem força, tem velocidade, tem enfrentamento, mas ele erra, por exemplo, domínios básicos do jogo, técnicas básicas de domínio e de passe. Mas preciso reconhecer, ele é o único jogador nesses 2 jogos que produziu números e performance a ponto de dar esperança a mim num jogo decisivo contra time grande. Mas nenhum jogador
eu vi jogar num nível aceitável para a seleção brasileira. Então, a minha visão é que o Brasil não inspira confiança para jogos decisivos. É óbvio que nós estamos falando de futebol. Nós estamos falando de Copa do Mundo. E Copa do Mundo é um torneio. E torneio são jogos decisivos. Uma expulsão, um dia mau, algum acontecimento pode influenciar no resultado do jogo. Por isso, o Brasil sim pode chegar a uma final de Copa do Mundo por ser torneio, por ser Copa do Mundo, por um imponderável acontecer no jogo de futebol. Mas como profissional, analisando o Brasil jogar, não me inspira confiança o que eu estou vendo do Brasil. Mais uma vez, apenas Vinícius Júnior tem demonstrado um nível aceitável para a seleção brasileira. É óbvio que, olhando num ponto de vista maior, macro, olhando os jogos da Copa do Mundo, eu tenho visto um fenômeno acontecer de anos para cá. E acho que a tendência é que isso ainda continue acontecendo. O futebol moderno, ele abriu mão da técnica, abriu mão da capacidade individual dos jogadores para focar na parte física e tática. Nós observamos jogos hoje de muita intensidade, de muita força física, de muita entrega. São equipes que nunca tiveram protagonismo mundial que conseguem jogar um futebol competitivo. Mas se eu pedisse a você para fazer um compilado dos melhores momentos, dos lances mais bonitos dessa Copa, você teria dificuldade. Nós não temos mais no futebol moderno jogadas que impressionam, jogadas que marcam a sua cabeça, por exemplo. Nós trocamos um futebol bonito por um futebol pragmático e de resultado. E sabe qual é o pior? O nosso país, que se diferenciava exatamente nesse ponto, por não se moldar isso, se moldou. Se antigamente os nossos craques eram jogadores que jogavam no meio-campo, hoje os melhores jogadores jogam no corredor lateral. Você acha que isso representa o nosso povo? Essa é a nossa identidade? É claro que não. A nossa identidade são os nossos melhores jogadores jogando por dentro, no meio-campo, como foi Zico, como foi Pelé, como foi Rivelino, como foi Cerezo, Falcão, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Kaká, Alex, Djalminha. Essa é a característica do futebol brasileiro. Os nossos meio-campistas hoje, eles apenas são passadores de bola. Eles não têm recurso individual para vencer um duelo. Eles não têm drible. Paquetá não dá um drible. Bruno Guimarães não dribla. Casemiro também não. Nós ficamos refém dos jogadores de fora. E isso, para mim, é grave, porque descaracteriza o nosso futebol. Aqui eu queria fazer uma menção honrosa à Argentina, que é a nossa rival. Mas a Argentina, sim, ela não abriu mão da sua identidade. A Argentina ganhou uma Copa do Mundo dentro da identidade dela, mas ela também perde com a sua identidade. Aqui não é questão de perder e ganhar, é questão de manter a sua identidade. Você sabia que a Argentina é a única equipe da Copa do Mundo que joga sem extremo de velocidade? Olha que coisa interessante. A Argentina joga com Almada aberto. Almada é um meia. Joga com Messi um pouco mais aberto. Messi é um meia. Por dentro ele joga com 3 volantes. Ou seja, a Argentina, ela povoa o meio-campo. E quem joga nos corredores são os laterais. Isso te lembra alguma coisa? Claro que sim. O futebol brasileiro, que povoava o meio de campo com muitos jogadores. Numericamente, o Brasil sempre tinha mais jogadores no meio e mais. Ele tinha uma vantagem qualitativa, ele tinha mais qualidade do que o adversário. Agora nós ficamos reféns de jogadores abertos como Vinícius Júnior. Esse não é o Brasil que nós queremos ver. Então eu parabenizo a Argentina por ter toda a imposição europeia globalizando o futebol mundial para que, no final das contas, todos produzam jogadores para que a Europa possa comprar e nós caímos nessa, viramos uma colônia para produzir jogador e vender para a Europa, apenas isso. A Argentina não abriu mão. Não seria a hora da gente olhar para o nosso vizinho e entender que, como cópia, nós seremos coadjuvantes e voltarmos a ser originais, apostar na nossa característica, perdendo ou ganhando? Precisamos voltar a ser Brasil.